para construir esses novos hábitos, tem renúncias, né? Então, afastei de muita gente, mas me aproximei de outras pessoas. Eu parei de andar com muita gente que eu fumava junto. Eu deixei uma cacetada de amigo que eu tinha de lado, que era só amigo de festa. Se você começa a consumir mais coisas de um determinado grupo, ou se você começa a se inserir num determinado grupo, você é arrastado para a média daquele grupo. Só que isso pros dois lados. A partir de que momento tu começou a entender que as mudanças que tu faria dos teus hábitos, do teu dia a dia, mudaram praticamente a tua vida? Em 2015, por aí, 2016, eu morava numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul e eu tava com sobrepeso, era sedentário, fumava, bebia quase todos os dias e estudava muito pouco, tava na graduação na época, na metade da graduação, e aí eu pensei assim, cara, eu preciso mudar algumas coisas aqui porque eu não vou conseguir fazer nada direito nessa vida, eu não vou conseguir sair daqui nunca. Aí eu lembro uma vez que eu desci do ônibus e eu não consegui caminhar 2 quadras sem ficar ofegante. Ficar ofegante, assim, deu suor, tava muito mal condicionado. Eu pensei assim, cara, eu não vou conseguir fazer muita coisa na minha vida se o meu organismo físico não acompanhar minimamente a minha cabeça. Porque eu não conseguia caminhar, então eventualmente eu precisava arrumar um trabalho que precisasse caminhar um pouco, eu não ia conseguir. Então eu comecei a correr. Na época eu não tinha grana, então eu comecei a praticar corrida, que era só ter um tênis e uma bermuda. E eu resolvi aos poucos começar a correr, fumando ainda cigarro, fumava e comecei a correr. Com o tempo, a corrida parou de evoluir em função do cigarro, porque eu continuava fumando, portanto eu comecei a travar a minha corrida. E ali eu comecei a ter meio que sem entender, na época eu não estudava neurociência, então eu não entendia, mas ali eu comecei a entender, eu comecei a ter o que hoje eu explico pra galera, que eu comecei a sujar um hábito ruim com um hábito bom. O que significa isso? Eu peguei o hábito de corrida, que é recompensador, e como eu não conseguia evoluir nesse hábito de corrida, por causa do cigarro, o cigarro começou a ser aversivo para mim. Eu comecei a enxergar fumar como uma coisa aversiva. Tipo, eu tinha motivação devido a estímulos dopaminérgicos para obter o cigarro, só que ao mesmo tempo eu ficava puto de fumar cigarro, porque eu sabia que no outro dia eu queria correr 8K e eu não ia conseguir correr 8K porque ia me doer a barriga toda, meu pulmão parecia que ia explodir, porque eu tava fumando cigarro. Então o que começou a acontecer? A minha evolução na corrida começou a ficar travada devido a um hábito ruim que eu tinha. E com o tempo eu comecei a diminuir a minha vontade de fumar, comecei a aumentar a minha vontade de correr, e em função disso eu meio que troquei um hábito ruim por um hábito bom, que inclusive, neurobiologicamente falando, no seu cérebro é uma das melhores formas que você tem hoje de tirar um hábito ruim de jogo. É você inserir um hábito bom no lugar, porque não tem como ficar um vazio ali. O seu cérebro vai ter um craving por alguma outra coisa. É aquela pessoa que para de fumar e engorda, começa a comer mais, começa a descontar na comida. Então isso é importante para as pessoas entenderem. Naquela época eu não fazia noção, eu fiz meio que no instinto, assim, foi meio que instintivo para mim. Comecei a correr, mas, cara, comecei a me sentir bem com o meu corpo. Ser profissional de educação física, sabe quando você se sente bem? Pô? Sim. Porque o nosso cérebro, ele tem uma regiãozinha chamada lobo da ínsula. O lobo da ínsula é uma região que é responsável por interpretação de estímulos interoceptivos, ou seja, basicamente você sente o estado interno do seu organismo. Se um dia você tá meio mal, meio zoado, sua barriga meio zoada, você fica mais, o seu humor mexe também, porque você tá sentindo que tem alguma coisa errada aqui. Então, quando eu comecei a correr e eu me senti melhor, eu parei de ter gastrite, eu comecei a caminhar e não ficar ofegante, eu comecei a ter mais apetite, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ter mais motivação para voltar a correr outras vezes. Então eu percebi que a inserção de um hábito começou a ter um efeito cascata, eu comecei a ter mais foco, mais atenção, porque a corrida faz uma modificação em neurotransmissores, etc. A gente chama isso de hábitos angulares, você mexe uma coisa e aquilo desencadeia uma cascata de outros eventos. E ali eu vi, cara, uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Se eu conseguir modificar a minha rotina e alguns comportamentos específicos na minha vida, isso vai modular uma série de outros fatores dentro do meu cérebro,
de parâmetros como foco, produtividade, motivação, alerta, descanso, calmaria, diminuição de ansiedade. Eu percebi que a inserção de um simples hábito, que é correr, culminou numa modificação de uma série de outros hábitos que a longo prazo foram extremamente funcionais para mim. E depois eu fui para a literatura científica conferir. Falei, pô, mas o que aconteceu no meu cérebro quando eu parei de fumar e comecei a correr? Aí eu percebi o que começou a acontecer. Na realidade eu comecei a ter mais motivação, porque eu sensibilizei dopamina, porque eu comecei a ver benefícios naquilo. E quando você vê benefício em alguma coisa, você fica mais motivado em fazer. Você só volta a treinar, só volta a comer bem se um dia você treinou e se sentiu bem e viu que se sentiu bem. Então você fica mais motivado, porque nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Essa é uma frase que eu adoro falar. Nós somos sensíveis às consequências do nosso comportamento. Então se você bota um dedo na tomada e toma um choque, você não bota mais. Se você dá uma corrida e curte, a probabilidade de você voltar a correr é maior. Então eu percebi, caramba, cara, hoje eu estudando neurociência eu entendi o que o Wesley lá de trás fez. E teve uma modificação gigantesca na vida dele isso, do Wesley lá de trás. E eu falei assim, eu tenho que contar isso aqui pros outros. Não é possível, eu não posso ficar com isso pra mim. E hoje eu criei aí as redes sociais e vou nos podcasts contar o que aconteceu e explicar o que acontece dentro de um cérebro quando você muda simples comportamentos. Eu vi que você fala muito sobre pertencimento, né? A questão do ser humano como animal. Ali, tu foi o indivíduo ou tu começou a fazer parte de um grupo? Isso também gerou a motivação pra seguir correndo ou não? Cara, essa pergunta é muito boa, porque quando eu comecei a correr, algumas coisas... E comecei a correr e por consequência da corrida, outras coisas começaram a ter valor pra mim. Eu parei de andar com muita gente que eu fumava junto. Eu deixei uma cacetada de amigo que eu tinha de lado, que era só amigo de festa. Então eu continuei com os amigos que eu... saía tomar uma cerveja no final de semana e tal, mas o cara no outro dia acordava cedo comigo pra correr, os brother. Então eu comecei a me aproximar mais dessa galera. E uma coisa que aconteceu, que foi muito interessante, eu comecei a consumir muito canal de corrida no YouTube, cara. Comecei a correr, comecei a ouvir a galera que fala de corrida, li um livro do Drauzio Varela, que ele tem chamado Corra, uma coisa assim, Correr, uma coisa assim, um livro dele, o Drauzio Varela corre, né, 72 anos, correu a maratona de Nova York, e aí eu comecei a consumir pra caralho coisa de corrida, assim, comecei a estudar, eu sou meio estranho, assim, eu estudava biomecânica de corrida, como pisar, e comecei a consumir quase tudo que tinha na internet sobre corrida. Eu lembro que eu deitava sábado à tarde em casa e eu tinha sempre um longão no domingo. Então, domingo tem que correr 15K, 21K, 25K, 30K. No sábado à tarde, em vez de eu fazer qualquer outra coisa, eu ficava vendo os caras cobrindo Iron, cobrindo meia maratona, cobrindo maratona, pra entrar numa vibe de... E na época eu não entendia, cara. Hoje eu entendo que se você modula, você é modulado pelo seu ambiente. Se você começa a consumir mais coisas de um determinado grupo, ou se você começa a se inserir num determinado grupo, você é arrastado para a média daquele grupo. Sim. Só que isso para os dois lados. Para um grupo ruim e para um grupo adaptativo. E por isso que o esporte ele é tão incrível, né? A capacidade que ele tem de gerar transformação na vida da pessoa em diversos âmbitos é fantástico, caramba, né? Cara, pra caramba. E você vê isso, né? Você vai cedo num lugar onde tem uma galera correndo, cara, a vibe da galera, os caras 5 e pouco da manhã, um frio do caceta, todo mundo rindo. Mas vira um vício, né? A corrida é um vício, pô. Também. Cara. Então, assim, ali eu percebi que eu tive que mudar muita coisa para construir esses novos hábitos e, obviamente, tem renúncias, né? Então, me afastei de muita gente, mas me aproximei de outras pessoas. Então, acho que esse é um sistema importante da galera entender que dentro da sua vida você tem que renunciar a algumas coisas quando você quer mudar outras, né? E na época eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui? Será que eu estou indo para um lado equivocado? Mas ali eu entendi, naquela época, que, e isso é muito reforçador, cara. Na psicologia comportamental a gente fala de reforço positivo. O que é um reforço positivo? Você trabalha o mês todo e recebe um salário. O salário é o seu reforço positivo. A probabilidade de você voltar a trabalhar é maior. Se você trabalha o mês todo e recebe uma punição, você tem que pagar um dinheiro ou você perdeu alguma coisa, você não a motivação para trabalhar é zero. Então nós somos sensíveis a reforços. E a corrida ficou muito reforçadora para mim, cara. Porque eu comecei a correr e eu percebia que meu alerta melhorava, o meu sono melhorava, o meu apetite melhorava, a minha respiração começava a melhorar, porque o cara fumante é foda, você não consegue respirar direito.
E aí quando eu começava a parar um pouco de correr ou fazia coisas que iam no oposto com a corrida ou que prejudicavam a corrida, eu começava a ficar inquieto. E aí que forma o hábito. O hábito é esse. O hábito é neurobiologicamente um vício. No seu cérebro não tem diferença entre vício e hábito. Um hábito e um vício é uma circuitaria, é um engrama no estriado dorsal que fixou muito bem uma informação e ela dispara essa informação frente a um gatilho. Então, hoje a corrida pra mim, cara, se eu parar de correr ou parar de treinar, eu entro em abstinência. Tipo, eu fico mal, assim, eu tenho dor de cabeça, eu fico irritado, todos os sintomas de abstinência. Falta mesmo de estar todos fazendo, os sintomas de abstinência eu sinto. Tanto é que tem muito atleta que lesiona e entra em depressão. Os caras deprimem, o humor cai. Entra na questão também que você, como começa a fazer parte de um grupo, você começa a criar amizade, o cara começa... Wesley, como tu melhorou, tá correndo bem, cara, baixasse o tempo, cara. A tua técnica da corrida melhorou, então esse reforço positivo por causa do grupo é fantástico, né? Fantástico, cara, é fantástico. Só que aí eu gosto de falar uma coisa, todo conhecimento que a gente tem dentro das neurociências tem um lado positivo e um lado negativo. E tudo bem, não tem problema nenhum, eu sou um cara muito pragmático, eu gosto de fatos e gosto da realidade. Quando você começa a correr e você ou começa a fazer qualquer outra atividade que envolve você entrar num grupo. Então você entrou para uma empresa, você começou a torcer para um time de futebol, ou mesmo outra coisa. Você é um cara da esquerda, você é um cara de direita, você é um cara que gosta de gato, você é um cara que gosta de cachorro, qualquer coisa que te enquadre ou uma coisa que faça você ter algo em comum com um grupo. No seu cérebro é liberado um neurotransmissor chamado de ocitocina. Ocitocina tem uma função fisiológica muito bem conhecida, que ela é envolvida principalmente pelo afeto mãe-bebê. O afeto mãe-bebê aumenta muito a ocitocina, ela tem umas outras funções de acho que injeção de leite, alguma coisa específica assim. Mas do ponto de vista de comportamento, a ocitocina tem relação com o afeto, com a fixação e com o desenvolvimento de laços, tá? Então, quando você começa a se identificar com um grupo, aumenta a ocitocina no seu cérebro e isso faz você ficar cada vez mais próximo do grupo. Só que, cara, quanto mais próximo você é de um grupo, mais diferente você é dos outros. Sim. Então, se você pega, por exemplo, um americano e você injeta intranasalmente nele ocitocina, e isso tem experimentos que são feitos, ou você pega um torcedor do Avaí e bota intranasalmente ocitocina, ele vai aumentar ainda mais a empatia por outros torcedores do Avaí. Mas os torcedores do Figueira vão ser mais nocivos ainda para ele. Se você pega um chimpanzé e aumenta a ocitocina dele, ele vai proteger todos do grupo. Mas se vem um chimpanzé de outro lado, ele vai ficar com raiva do outro chimpanzé. Então, claro, cara, aí você vai me falar assim, pô, mas então eu não tenho que entrar em nenhum grupo. Claro que tem que entrar. Nós somos seres humanos que a gente evoluiu para ter e ser acolhido dentro de um grupo. Só que tem que tomar um pouco de cuidado para não achar que você vive dentro de uma situação que é a mais correta ou a mais adequada. Né? Não significa que os outros, por ser diferente de você, estão errados ou não. Então a corrida foi uma das coisas, cara. A corrida, hoje eu me sinto pertencente a uma comunidade de corredores. Eu vejo um cara correndo, automaticamente eu já tenho mais empatia por ele do que quem não tá correndo. Já se identifica. Porque a gente tem uma coisa em comum. Claro.